Vou convidar os irmãos e as irmãs para abrirem novamente suas Bíblias. Salmo 84. Vamos ler mais uma vez esse trecho tão precioso da palavra de Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Amém. Vamos assentar. Que salmo precioso, maravilhoso. Tem inclusive um cântico, né, que a gente canta. Eu tentei ensaiar para a gente cantar, mas não consegui terminar. Mas não vai faltar oportunidade da gente cantar. Tem um cântico muito precioso que a gente canta com esse salmo. No início do culto nós já conversamos sobre como é precioso a gente se aproximar de Deus, querendo estar na presença de Deus, querendo ouvir, entender, perceber o que Ele quer nos falar. Cada vez que a gente se aproxima da presença de Deus, é precioso quando a gente se dispõe a ouvir. Porque Deus quer falar conosco. Essa é uma verdade, meu irmão e minha irmã, que você precisa prestar atenção. Eu preciso lembrar sempre dela. Deus quer falar comigo e com você. É propósito de Deus. Deus não está escondendo a vontade dEle, a mensagem dEle. Ele quer falar conosco. Ele quer que a gente o conheça. Mas isso depende de uma resposta nossa. A parte de Deus, Ele tem sempre feito. A coisa mais importante que Ele precisava fazer para tudo isso foi mandar o próprio Filho dEle. O próprio Filho. Ele não julgou que não era adequado. O amor que Deus tem por nós e a vontade que Ele quer, que Ele tem de que nós o conheçamos, Ele não negou o próprio Filho. Ele fez tudo e vai sempre fazer tudo para que a gente entenda a vontade dEle. Há um entendimento no meio evangélico, no meio cristão, de que parece que se Deus fica nos distribuindo pequenas dicas, e que se você não estiver atento a essa dica, na hora que Deus te distribuir, e passou. Não é assim, meu irmão. A palavra de Deus não nos ensina assim. A palavra de Deus nos ensina que Ele está sempre querendo que a gente o conheça. Ele está trazendo as possibilidades, Ele traz as experiências, Ele cuida, Ele cerca, Ele molda a minha história e a sua história para que a gente o conheça. Deus não está num lugar glorioso do universo, jogando pequenos papeizinhos, pequenos aviãozinhos
com diquinhas. E que se você perder, já era. Não, não é assim. O nosso Deus, Ele te busca. O nosso Deus, Ele insiste. O nosso Deus, Ele tem feito, Ele tem providenciado. Quantas vezes Deus já tem falado contigo e comigo? Será que ainda é possível a gente crer que Ele, se a gente não prestar atenção, nunca mais Deus vai falar conosco? Não, não é assim. Esse é um entendimento que esse mundo tem de como ele pensa que um Deus pode ser. Um Deus perverso, um Deus que está quase torcendo para você não prestar atenção na dica que Ele vai te dar. Não, o nosso Deus quer falar conosco. Sabe o que precisa? É a gente estar disposto a ouvir. É a gente estar disposto a obedecer. Deus está conduzindo exatamente essa mensagem durante todo o dia de hoje, para o nosso culto, para a nossa congregação, para a nossa igreja, para a nossa vida. Olha o que Deus tem feito hoje aqui conosco. Como é precioso. Em cada instante a gente está ouvindo a respeito disso. A respeito de você ouvir o que Deus está te falando e obedecer. Mas ao longo dos anos, durante tanto tempo, as pessoas vêm dizendo e contando que não é assim. Que Deus fazia isso lá no passado. Deus fazia isso lá no Velho Testamento. No máximo, Deus fazia isso no Novo Testamento. Mas hoje em dia, não é bem assim. Deus não fala conosco. Fala sim. Deus fala sim. Deus te diz, meu filho, não é por aí, é por aqui. Minha filha, não é assim, é aqui. Por vezes, Deus vai olhar para ti e para mim e vai dizer assim, a minha graça te basta. Deus vai sempre nos falar, mas a gente precisa estar acostumado a ouvir. A gente precisa sintonizar direitinho a voz de Deus nos nossos corações. A gente tem um carro que eu troquei o som do carro, e nesse carro não tem antena no carro. E é o carro que eu uso. E eu acho que eu sou quem gosta mais de ouvir rádio. Mas no carro que eu uso não tem antena. Mas pastor, por que você não colocou antena? Ah, meu irmão, o dia vai passando, as coisas vão acontecendo. O fato é que naquele carro não tem antena. Não tem antena. E eu gosto de ouvir uma determinada rádio, não vou dizer para não fazer propaganda. Eu gosto de ouvir uma determinada rádio quando eu estou dirigindo. E aí, acaba que eu estou só ouvindo CD. Mas eu gosto de ouvir aquela rádio. E eu já aprendi onde é na cidade que eu consigo pegar aquela rádio, se eu estiver no meu carro. Nós moramos na 409. O Serpro é na 601, o local onde eu trabalho, é na 601. Da 409 a 407, não adianta que eu não vou ouvir. Eu ligo o rádio e fica só estático. E o que é pior, de vez em quando você ouve a voz do locutor, né? Falando. E você, o que foi que ele disse? E aí já some de novo. Então é pior, irrita mais, né? Aí eu nem ligo. Eu já ligo, pela 407, eu já ligo o rádio, aí eu consigo ouvir. Aí chego no trabalho, eu estou ouvindo. Na volta, a mesma coisa. E eu sei na Asa Sul onde é que pega o rádio. Eu sei vindo para a igreja onde é que pega. Eu acho que já mapeei onde é que eu consigo ouvir a rádio no meu carro. Mas pastor, por favor, já está virando preguiça. Vai lá e põe uma antena nesse carro, né? Mas é que eu acho que eu já estou começando a me divertir. Já está virando quase um hobby. Entender como é que essa rádio funciona lá no meu carro. Será que na nossa vida a gente não fica de vez em quando brincando de ouvir a Deus? Por que a gente não põe logo a antena? Por que a gente não conserta logo essa nossa vida e ouve a Deus o tempo todo? E fica ouvindo Deus só em alguns locais? Por que a gente faz desse jeito que eu estou dizendo? Não faça assim não. Não faça igual o pastor está falando não, com o rádio dele, tá? Lá com o rádio do carro. Vamos sintonizar a nossa vida do jeito que a gente ouça Deus falando com a gente em todo canto. Deus não quer falar com a gente só quando a gente está aqui na igreja, não.
Deus não quer falar com você só quando você está na reunião de oração. Deus não quer falar com você só quando você está na vigília. Deus quer falar com você quando você está no trabalho, quando você está no trânsito, quando você está em qualquer local. Esse salmo fala da vontade de estar na presença de Deus. Naquele momento, na história, Deus agia diferente. Meu irmão e minha irmã, o salmista está falando aqui de uma sensação que nós não precisamos ter. O salmista está falando de uma sensação que eles tinham, porque a presença de Deus estava num local. Mas pastor, a gente aprende pela palavra de Deus que o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. Então não era só no local, mas era diferente. A forma como Deus falava com as pessoas. Depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes, depois que o véu foi rasgado de cima para baixo, nós podemos ouvir a Deus, nós podemos estar na presença de Deus o tempo todo. Mas esse salmista está falando de uma sensação que a gente precisa entender nos nossos dias de hoje. Ele já abre o salmo dizendo assim: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. A palavra amáveis me chamou muita atenção. Você já viu um local, quando ele diz os tabernáculos, ele está falando de algo físico. Como é que aquilo pode ser amável? Ele está falando de tenda. É uma tenda, uma barraca. E por que era tenda? Normalmente, porque estavam em guerra. Porque estavam em guerra, se movendo. E o tabernáculo ia e era movido. Como que um povo em guerra pode ser amável? Como que algo que simboliza o preparo para a guerra pode ser amável? Mas o salmista está parando e diz assim: Senhor, como é amável estar na tua presença. Eu me preocupo muito, e quem tem vindo na nossa escola dominical já me ouviu falar isso mais de uma vez. Eu me preocupo muito com o jargão. Às vezes, a gente fica tão cheio do jargão evangélico que a nossa linguagem fica quase impossível de entender para quem não é evangélico. Para quem a gente de fato quer falar, às vezes fica difícil, fica complicado. O que é isso? Estar na presença de Deus. Já parou para pensar? Na prática, meu irmão e minha irmã, o que é estar na presença de Deus? Você tem estado na presença de Deus? Você sabe? Você já sentiu? Você já experimentou estar na presença de Deus? Não é pouca coisa. Seja bem-vindo. Não é pouca coisa. Estar na presença de Deus não é uma sensação comum. Estar na presença de Deus tem que ser diferente. Você tem que saber quando você está na presença de Deus e quando não está. Você tem que reconhecer. Sabe por que é importante reconhecer? Porque quando você perceber que você não está na presença de Deus, você deve buscar estar na presença de Deus. Sabe quando é que você sente que não está na presença de Deus? Quando você começa a não ouvir mais Deus falar com você. Lembra da minha experiência do carro? Tem momentos, tem locais na cidade que eu não consigo escutar no rádio do meu carro, porque simplesmente não é possível. Você tem que perceber, eu tenho que perceber como é que a minha vida está a respeito da presença de Deus. Porque quando você de fato está na presença de Deus, você sabe. Você sabe. Irmão, você já teve a sensação clara de Deus falar com você? Irmão, irmã, se você não teve,
Não se conforme com isso. Não se conforme com isso. Isso não é figura de linguagem, dizer que Deus falou com você. Já foi-se o tempo que a gente podia se conformar, podia dizer assim, não, isso aí é o jeito que o pastor está falando, isso é o jeito que a irmã está falando, que o irmão está falando. Não é! Não se conforme de não ouvir o que Deus está te falando. Não se conforme. Mas pastor, o que é que Deus fala? Como é esse negócio de Deus falar comigo? Eu não posso dizer como é esse negócio de Deus falar com você. Sabe o que eu posso te falar? Como é esse negócio de Deus falar comigo. Como Deus vai falar com você? Só você pode dizer como é que é. Não adianta querer repetir a minha experiência. A experiência do irmão, da irmã. O nosso Deus não está em busca de clones. Não está em busca de repetições. O nosso Deus é individual. E Ele quer que você aprenda a ouvir a voz dEle. Aprenda a desejar estar na presença de Deus, que nem o salmista queria. No comecinho do culto a gente explicou. O salmista olhou para o altar. Era uma tenda, lembra? Tenda não é hermeticamente fechada. Os passarinhos vinham e faziam ninhos no altar do tabernáculo. E o salmista ficou com inveja dos passarinhos, ficou pensando, oh, que privilégio poder ter a sua casa dentro da casa do Senhor. Aí daqui a pouco ele lembrou das pessoas que trabalham lá, que trabalhavam, que cuidavam do tabernáculo, que limpavam, que cuidavam dos utensílios, e ele começou a ter inveja dessas pessoas. Ele disse assim, ele disse, olha só, bem-aventurados os que habitam em tua casa, porque eles podem te louvar perpetuamente. Naquele momento, era necessário estar lá, para sentir a presença de Deus de uma forma real. Meu irmão e minha irmã, nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo morando em nós. Você tem sentido a presença de Deus aqui na nossa igreja? Glória a Deus, não vou esperar você dizer amém, porque eu já vou supor que sim. Glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma novidade. Deus não quer que você sinta a presença de Deus só aqui na nossa igreja. Deus quer que você sinta a presença de Deus em diversos momentos da sua vida. Deus quer que você aprenda a sentir a presença de Deus quando você estiver no banho. Quando você estiver à mesa. Deus quer que você sinta a presença de Deus quando você estiver no trânsito, indo para o trabalho. Deus quer que você sinta a presença de Deus quando você estiver sofrendo. Deus quer que você sinta a presença de Deus quando o teu filho vier te fazer uma pergunta. E você saiba exatamente o que responder para ele. Deus quer que você sinta a presença de Deus quando você estiver se preparando para servir a Deus. Se preparando para servir na casa do Senhor. Quando você estiver se preparando para fazer uma compra. Deus quer que você sinta a presença de Deus quando você decidir comprar o seu carro. Quando você decidir comprar a sua casa. Deus quer que você sinta a presença de Deus quando você estiver prestes a assinar um contrato em que alguém quer te enganar. Deus quer que você sinta a presença de Deus quando alguém armar uma cilada e ele quiser te alertar. Deus quer ser um amigo pessoal. A gente não pode mais se conformar, meu irmão, minha irmã, com essa história de um Deus que só está nas páginas da Bíblia, que só está lá nas historinhas de Sansão, de Davi, de Eliseu. Historinhas de Sansão. Ó, a reverência, né? Já estou chamando as histórias de Sansão de historinhas. Mas Deus não quer que o nosso relacionamento se baseie só no que outros homens, outras mulheres experimentaram. Deus quer que você tenha testemunhos, tenha história, tenha novidade, tenha o que falar.
Deus quer que a gente chegue aqui nesse local, sente do lado de alguém, e a pessoa diga assim: Ih, meu irmão, tem um negócio para te contar. Sabe o que Deus falou comigo essa semana? O quê? Veja só. E aí, E ela conta, e ele conta. Deus quer que nós ministremos uns para os outros. Deus quer que você se aproxime da Gislene, e a Gislene diga assim: deixa eu te contar o que Deus fez comigo essa semana. Deus quer que você se aproxime do Júnior e ele tenha algo para te falar. Deus não quer que a nossa experiência com Deus se resuma à empolgação do pastor de falar com você que Deus é real. Deus quer que seja uma empolgação sua, porque quando a gente começar a falar, você começa a se lembrar de tantas vezes que Ele já falou com você. Hoje à tarde eu estava conversando com a Cris, de manhã ela não estava se sentindo tão bem, e aí quando a gente saiu daqui na escola dominical, eu disse assim: meu amor, você quer almoçar onde? O que é uma coisa que você comeria que não ia atrapalhar, que não ia ser muito ruim? E ela decidiu que a gente queria comer uma massa. É com ela, a opção foi dela, não foi minha, tá? Não, foi dela. Ah, tá. Então nós fomos num determinado local, que eu também não vou dizer para não fazer propaganda. Fomos num determinado local. Meu irmão, minha irmã, era daqueles locais que você se aproxima e a pessoa vai preparando a alimentação. E tudo que podia dar errado, começou a dar. Gente, começa que eu percebi que eu tinha esquecido uma das chaves do carro no banco do motorista. Que quando eu desci, ela já estava no carro, ela já tinha ligado com a chave dela. Aí eu disse: meu irmão, eu preciso ir no carro pegar, porque o carro está fechado, mas a chave está no banco, a minha. Então foi o seguinte: eu vou pedir aqui rapidinho, eu vou lá e pego, você ainda vai estar aqui? Tá, ok. Aí eu pedi. Aí a gente chegou no local, as coisas não tinha prato, os pratos que eram para ser usados ainda não tinham vindo, estavam servindo no outro prato, que não era o prato adequado. Quando eu cheguei, eu já tinha pedido, o que ela tinha pedido para mim não tinha dado certo, tinha jogado fora, tinha estragado, ela tinha colocado outra coisa em cima, o meu prato ela jogou fora, eu tive que pedir de novo. A pessoa nos atendeu assim, de um jeito, ela parecia que estava sofrendo para nos atender. A pessoa que veio atender, aí ela saiu, a pessoa que estava no caixa com a mão suja de dinheiro veio atender a gente. Irmão, nada estava certo. Aí eu olhei para ela olhou para mim, aí a gente disse assim: a gente está vindo da igreja, a gente não vai fazer um escândalo aqui, né? Então, vamos, deixa quieto. E a gente começou a comer. A comida não estava boa, a comida estava ruim, me deu a vontade de não comer aquela comida, mas a gente comeu. O que aconteceu de tarde? Os dois passaram mal. Os dois passaram mal. Ela quase não veio no culto hoje à noite. E eu estou aqui só com um chazinho. Aí ela olhou para mim, antes de vir para a igreja, disse: meu amor, faça um chazinho para você. Eu disse: faz, meu amor, porque uma coisa esquisita. Aí eu olhei para ela, parei assim, na nossa cozinha, ela fazendo chá, eu olhei assim, disse: meu amor, parece que eu estou vendo Deus olhar para mim e dizer assim: mas quando eu penso que aqueles dois estão perto de ficar maduro, o que eu vou ter que fazer para eles ouvirem a minha voz? Será que Deus precisava escrever na parede que não era para a gente comer lá? E a gente não teve a sensibilidade de olhar e parar e dizer assim: não, Deus está dizendo que não é para a gente comer aqui. Deus precisava vir com a mão, igual ele fez lá, né, e escrever: não comais aqui, eis que te digo, saiam. Né? É laço.
fala conosco. Deus não só fala com você através de um estrondo, de um trovão. Deus fala contigo em inúmeros momentos. Deus fala com você através de sinais que você pode perceber. Deus quer ser o teu amigo. Deus quer ser teu companheiro. Deus quer que você não se conforme de estar longe da presença dEle. O salmista diz: bem-aventurado, feliz o homem que em ti confia. O salmista está nos mostrando como é. E ele diz assim: o homem que confia em ti, Senhor, quando ele passa por um vale árido, ele faz dele manancial. Até quando você não ouve a voz de Deus e percebe que você falhou, isso é uma oportunidade de você crescer. Porque você pode parar e dizer assim: na próxima vez, eu vou ouvir o que Deus falar comigo. Meu irmão e minha irmã, o nosso Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, que até quando a gente erra, se a gente entregar o nosso erro para Ele, pedir perdão, aquilo pode ser para a glória de Deus. Eu estou testemunhando para os irmãos que eu não consegui entender a voz de Deus, e isso pode ser para a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus está nos dizendo que até quando você errar, pisar na bola, falhar, até aí, a sua vida pode ser para a glória de Deus. Tem motivo de estar alegre? Satanás gostaria muito que as nossas falhas não pudessem ser usadas para a glória de Deus. Ele vai querer nos enganar durante toda a nossa vida, dizendo que as nossas falhas são para sempre, dizendo que nosso pecado não pode ser coberto, dizendo que nossos vícios não podem ser largados, dizendo que cada erro que a gente cometeu vai ser lembrado por Deus. Tudo isso é mentira. Amém. Glória a Deus, amém, aleluia. Porque é mentira. Deus é diferente. Deus quer que a gente saiba que Ele nos ama. Meu irmão, eu poderia ficar falando de como nós somos miseráveis, de como é difícil ouvir a voz de Deus, de como é difícil obedecer a Deus, mas não é isso que Deus quer te falar hoje. O que Deus quer te falar hoje é de que, ainda que você não tenha ainda aprendido a ouvir a voz de Deus, há tempo. Dá tempo. Dá tempo. Busque na palavra. Busque, leia, veja, aprenda, esteja com os ouvidos abertos, instale antena na sua vida. Instale antena na sua vida. Esteja pensando nas coisas de Deus. A palavra de Deus nos diz que aquele que medita nas coisas de Deus, quando você se inclina para as coisas de Deus, Deus age. Se incline. Busque. Quantas vezes eu e você já fizemos o propósito de ler a Bíblia diariamente? Ih, pastor, não começa não. Lembra do comecinho da minha história? Que eu falei do meu carro, que eu não coloco antena? Pastor, por que você não coloca antena? Você me achou bobo, né? E por que você não lê a Bíblia todo dia? Por quê? Você quer estar sintonizado?
Quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir quando Deus disser assim, não dobre aí? Quer? Você quer ouvir quando Deus disser assim, esse carro não? Você quer ouvir quando Deus disser, é aquele emprego ali? Você quer ouvir quando Deus disser, aquele varão ali? Não. Você quer ouvir quando Deus disser, é aquela ali que eu separei para você? Você quer? Está na antena, meu irmão. Se sintoniza. Busca. Fica disposto a ouvir. Fica prestando atenção. Meu irmão, minha irmã, tenha sede. Presta atenção no que esse salmista está dizendo. Senhor, como é bom estar na tua presença. É isso que ele está dizendo. É isso que Deus está dizendo para nós hoje. Tenha sede. Busque. Deus não vai desprezar um coração contrito. Deus não vai te deixar sem resposta. Deus não vai te deixar sem palavra. Não se contente em ficar comendo comida sobejada. Não se contente em ficar ouvindo dos outros. Busque um relacionamento seu com Deus. Pastor, mas eu gosto tanto quando o Senhor traz a palavra de Deus para mim. Amém, glória a Deus pelo dom que Deus me deu, pelo ministério. Mas Deus quer falar diretamente com você, meu irmão e minha irmã. Deus não quer que você dependa de mim, nem de nenhum outro pastor. Deus quer que você tenha um relacionamento seu. Deus quer que o que eu vier a trazer para você seja uma sobremesa. Uma cereja no bolo. Ou como o Tiago preferiria, um morango no tortelete de morango, né? Mas o tortelete, Deus quer entregar na mão dele. Deus quer que a palavra que ele traz através de um irmão, de uma irmã, seja um mimo que ele faz a você, a sua vida. Mas a alimentação diária, Deus quer que você desenvolva você mesmo. Deus tem falado muito ao meu coração do perigo que é um pregador virtuoso. Deus tem falado muito ao meu coração. Você sabia que é perigoso ter um pregador sensacional? Graças a Deus não é o meu caso. Deus quer me fazer pastor. Porque às vezes a gente se acostuma com aquela palavra. Que maravilha, que coisa fofa, que coisa boa, ouvir todo domingo à noite. E a gente fica achando que é só isso. Não é. Meu irmão, minha irmã, o que Deus tem para você é muito mais do que eu tenho te trazido no domingo à noite. Deus quer que você tenha os seus próprios momentos de completa rendição aos pés dele. Deus quer que você tenha os momentos seus, em que as letras da Bíblia brilhem para você. E pastor, isso acontece? Acontece. Deus quer os momentos em que Ele fale audivelmente no teu ouvido, meu irmão, minha irmã. Deus quer os momentos em que a presença dEle seja tão real que você não consiga não chorar. E Ele quer isso na sua vida. E não é daqui a 2 anos, não. Não é quando você terminar o curso, não é quando você terminar, sei lá o quê, não. Ele quer isso hoje. Amanhã de manhã, à noite, no almoço,
Deus quer que você sinta a presença dele na sua vida. As pessoas, às vezes, parece que no mundo evangélico a gente tem engolido umas mentiras. Parece que a gente se conforma com algumas coisas. As pessoas têm ensinado que a vida eterna é depois que eu morrer. Olha que coisa absurda. A vida eterna é depois. Se ela é eterna, ela não é depois de nada. Ela é eterna. Sempre. Eu já ensinei. A sua vida eterna começou quando Deus sonhou com você, meu irmão, minha irmã. Muito antes do seu bisavô e da sua bisavó nascerem. A sua vida eterna começou quando Ele sonhou com você. E não vai terminar nunca. Ele quer que durante todo esse tempo você o conheça. Você tenha prazer de ouvir, de perceber as coisas que Deus está te falando. Ah, pastor, mas isso é tão difícil. Isso é tão difícil. Daqui a pouco você faz um bico e fica se murmurando, fica se lamentando. Deus só fala com o irmão, não fala comigo. Só fala com a irmã. Que conversa é essa, meu irmão? Não é assim, não. Muitas vezes, Deus já deu instruções tão simples para você. E você simplesmente não prestou atenção. Pode ser que a instrução que Deus tenha dito foi: larga isso. Agora. Nem sempre a voz de Deus vai vir acompanhada de eis que te digo. Pode ser que a voz de Deus seja: para com isso. Pode ser que a voz de Deus seja: agora é a hora de você ficar quieto. Pode ser que a voz de Deus seja: não se defenda. Deixa comigo, que eu vou te defender. Pode ser que a voz de Deus seja: eu sei que está doendo, mas eu estou contigo. Pode ser que a voz de Deus seja: desliga essa TV agora e vai orar. Pode ser que a voz de Deus seja: desliga a TV. O vai orar, você vai ouvir depois que desligar a TV. Obedece, meu irmão. Pode ser que a orientação de Deus seja: vai dormir. Quando você chegar para dormir, Ele te fala em sonhos. Você está disposto a querer ouvir a Deus? Deus quer falar com você, meu irmão, minha irmã. Deus tem me incomodado, que Ele quer falar conosco. Deus não quer que a nossa igreja cresça, achando que Deus só fala com você através do pastor. Não é assim. Não é assim na nossa igreja. E não é para ser assim em nenhuma igreja do Senhor. Deus quer falar é conosco. Deus quer falar com cada um de nós. Pode ser que a maior mensagem que você vai ouvir hoje seja do teu irmão que está do teu lado. Pode ser que a mensagem mais preciosa seja do testemunho que você ouviu de uma criança, que dessa idade sabe reconhecer que Deus cuida dele. E você, da idade que você está, ainda duvida que Deus cuida de você.
Deus quer falar conosco. E tem falado conosco de formas tão preciosas. Mas a gente precisa estar com os ouvidos abertos, com os olhos arregalados, com as antenas ligadas, para entender a vontade dele para nós. Amém? Amém. Você está feliz? Amém. Deus falou com você. Amém. Deus falou comigo. Fique feliz, meu irmão, minha irmã. Fique feliz em vir à casa de Deus. Não conversei com o Giovanni, ele escolheu os cânticos sozinhos. Quem estava aqui na escola dominical, sabe qual foi o cântico com o qual eu abri a escola dominical? Qual foi? Fico feliz em vir em tua casa. Você está feliz em vir na casa do Senhor? Deus fala conosco. É o mesmo Espírito. Não é de brincadeira que Deus coordena as coisas na casa do Senhor. É porque Ele ama cada um de nós. E Ele quer te mostrar que Ele é real. Não tem coincidência nas coisas de Deus. Tem amor. Tem carinho. Tem absoluta paixão pela sua vida. Uma paixão tão grande que Ele abriu mão da glória dEle e veio encarnar numa pele absolutamente corruptível que nem essa nossa, né? Porque Ele nos ama.